Hoje nós leremos do 9 ao 20. Vamos orar antes, meus irmãos. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento que teremos agora de meditar na tua palavra. Fica conosco, direciona-nos nesse momento de estudo, mantém-nos despertos e ativos para ouvirmos a tua palavra, que essa palavra fique em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Do 9 ao 20 do capítulo 1 de Apocalipse, vamos ler. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o rosto brilhava como no sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aqui, meus irmãos, a leitura da palavra. Nós já vimos anteriormente uma capitulação geral do livro, certo? E um pouco mais sobre a introdução de Apocalipse. Na aula de hoje, nós veremos a parte mais impressionante dessa primeira parte do livro, que é a visão de Cristo glorificado, com um pouco da descrição de João e do local que ele se encontrava. Tudo isso já aqui. A minha ideia era também, talvez, tratar a carta de Éfeso, mas a gente ia se estender demais, então eu deixei o capítulo 2 para a aula que vem. Primeiramente, é bom nós pararmos para observar aqui sobre João, né? Sobre algumas questões que João diz. João não se apresenta como o grande Salvador, o apóstolo, o herói da fé. João prefere dizer irmão e companheiro de tribulação. É como se João dissesse: eu sei que vocês estão sofrendo, eu também estou sofrendo, isso já no reino. Nós estamos juntos e vamos passar por essa juntos. Estamos juntos nessa. É isso que João está dizendo aqui para eles. E Cristo também espera isso de nós. Cristo quer que nós tenhamos essa empatia com os nossos irmãos. Não que nós sejamos soberbos, acusadores, questionando o sofrimento alheio. Nós somos chamados pela Escritura a chorar junto com as pessoas. Nós somos chamados a nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Chamar o irmão à razão e demonstrar esperança. Claro que em alguns momentos, quando a gente vai chamar a atenção do irmão, né, esse momento não será tão agradável, mas mesmo isso é feito em amor.
E é necessário que nós tenhamos esse cuidado, que toda vez que formos chamar a atenção de alguém, que isso seja feito em amor, não em orgulho, em vaidade, para se sobressair. Tipo, ah, não, aquela pessoa nem sei se ela é crente, porque ela faz isso, faz aquilo outro. Ok, talvez ela até não seja, mas o que vai adiantar você ter esse tipo de postura? Antes, seja piedoso, confronte seu irmão em amor, porque talvez ele seja de fato seu irmão, só que um irmão mais imaturo, né? Numa família, temos vários irmãos, alguns ainda engatinhando, né? Outros já mais velhos. E João fala uma outra coisa interessante aqui. Ele diz que é companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. É muito curioso João utilizar essa palavra de reino aqui, semelhante ao que Jesus utilizava no reino de Deus. E isso dá um certo embasamento também para uma ideia mais milenista, porque afinal de contas, João acredita que já está vivendo o reino de Deus. E nós vemos no livro de João uma referência a um reino de 1000 anos. Então, talvez, João, quando ele se refere a reino, ele está falando sobre esse período de 1000 anos que ele já se inclui. Ou seja, o período da igreja que nós vivemos hoje, que seria o período do milênio. Ou, uma segunda opção, é que João esteja falando, na verdade, de Roma. Porque, afinal de contas, Roma dominava, então, tecnicamente, era um reino. Mas aí tem um porém. Roma não era necessariamente um reino, Roma era um império. E qual é a diferença de ser um império? O império não é um reino por legitimidade. O império, ele tinha um território, ele saiu avançando, conquistando e dominando. O império domina os outros pela força. Ele conquista coisas que ele não tem por direito, diferente do reino, que é um governo legítimo. Então, João está falando que ele participa de um governo legítimo em Cristo. Então, talvez João esteja fazendo uma referência ali ao dia do Senhor, ao reino do Senhor, ao reino de 1000 anos, né? Que numa visão amilenista seria a ideia de que nós já vivemos neste reino. Além disso, João também fala que ele estava ali no dia do Senhor. Essa é a única passagem no Novo Testamento inteiro em que esse dia é descrito dessa forma. Por quê? Porque nos outros escritos do Novo Testamento, esse dia é chamado de primeiro dia da semana. Alguém pode fechar a porta, por favor? Nos outros livros do Antigo Testamento, esse dia é chamado de primeiro dia da semana. E como que a gente sabe disso? É o dia da ressurreição de Cristo. E os cristãos, no final do primeiro século, começaram a chamar o primeiro dia da semana de dia do Senhor. E João está vivendo quando? Em 90 depois de Cristo. João já estava beirando ali, próximo dos seus 100 anos. Né? Então, João já estava acostumado a chamar o primeiro dia da semana de dia do Senhor. Era um dia que os cristãos separavam para glorificar a Cristo. Por quê? Porque no Novo Testamento é o dia que Cristo ressuscitou. Nós vemos isso em Mateus 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro, que estava sem ninguém. Da mesma forma, Marcos 16, 2, foram no sepulcro e Jesus estava lá. Lucas 24, 1, a mesma coisa. Primeiro dia da semana, alta madrugada, foram ao túmulo e Jesus não estava lá. Em João, a mesma coisa. Primeiro dia da semana, Madalena.
Já em Atos, nós vemos essa mesma confirmação. No capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Paulo, pregando até meia-noite, teve gente até que morreu esse dia, né? E era domingo. E mais uma vez, Paulo, em 1 Coríntios 16, 2, ele diz que o primeiro dia da semana era o dia que as pessoas aproveitavam para separar a coleta, e separando a coleta as pessoas pegavam. Ah, mas por que no primeiro dia? Porque era o dia que os cristãos se reuniam. Então você ia para a igreja, ia com a sua oferta, passava alguém para fazer a coleta e já levava para Paulo. Nisso, nós vemos que Jesus, curiosamente, faz questão de aparecer diversas vezes no domingo. Ele morreu e ressuscitou no domingo. Depois, aos discípulos, ele apareceu várias vezes, começando pelo domingo. Aqui em Apocalipse, ele vem visitar João quando? No domingo. Jesus parece que faz questão de aparecer no domingo, o dia da ressurreição. Aí fica a pergunta: se Jesus voltar um dia de culto, porque afinal de contas, se ele ressuscitou no primeiro dia, apareceu para João, também em Apocalipse, no primeiro dia, há uma possibilidade de a sua grande volta também ser no domingo. Eu não estou dizendo que vai ser, tá? Talvez seja segunda-feira, né? Aquele dia que você menos espera, né? Ou talvez sexta, trabalhou a semana inteira e Jesus volta. Não vai ter o final de semana, né? Bem, pode acontecer. Mas e se Jesus voltar no domingo? E pior, e se ele voltar no domingo e você não tiver separado aquele dia para cultuar a Deus? Jesus voltar no domingo, aí teve culto, você não estava no culto. É meio, Jesus, estava cansado, não fui no culto hoje, poxa vida, né? Complicado, me perdoa. Não quer dizer que você não vai subir, mas é no mínimo chato, né? Jesus voltar, poxa vida, pleno domingo, voltei, achei que você ia estar na igreja, né? Isso é algo que nos faz pensar. Aí é bom, né? Jesus, não começou ainda, olha só. Né? O senhor veio, mas agora o próximo culto vai ser aí com o senhor, né? Não vai ser aqui. Às vezes ele volta cedo, né? Às vezes ele volta de noite, né? Ele pode voltar, o culto já foi. É, deu folga, né? Acontece. Mas além dessas questões de João, nós temos que focar também nessa questão aqui da visão de Cristo glorificado. Meus irmãos, afinal de contas, o que é uma voz de trombeta? João, primeiramente, estava muito assustado. Imagina que você está preso numa ilha de rocha vulcânica, aquelas rochas pretas, bem frias, né? Quase sem vegetação, um lugar bem frio, banhado pelas águas do oceano, pela tempestade. Você foi torturado grande parte da sua vida. Você teve que fugir de muitas pessoas diversas vezes, em circunstâncias inimagináveis. Tanto de políticos como imperadores, centuriões, soldados e etc. Até mesmo falsos crentes e gnósticos, falsos mestres, falsos profetas, que entravam na igreja. João, talvez já velho, com os nervos à flor da pele, preso numa ilha, um preso político, porque caso os irmãos não saibam, João estava preso
não por qualquer razão, mas João era considerado o líder das igrejas da Ásia Menor. E ele foi preso porque os cristãos se recusavam a chamar César de Senhor, porque Senhor era apenas o Senhor Jesus Cristo. Então João foi preso por isso. E João foi torturado, passou por diversas mazelas. Alguns registros até falam que ele foi jogado em óleo fervente, óleo quente, e saiu ileso, né? Aí parece que em determinado momento o imperador desistiu de matar João, tipo, enfiei num tacho de óleo, ele não morreu, acho que é melhor prender. Deixa ele preso, talvez Deus dele busque ele. Tacou ele na ilha e João lá, sentado, preso vários dias, já desencantado com tudo. Talvez tenha acordado cedo, sentado à beira da praia, olhado para o céu, aquele chão gelado, aquelas ondas batendo. Talvez ele tenha pensado a mesma coisa que Ezequiel pensou às margens do rio Queber. Poxa, acho que já deu, né? Já deu minha caminhada cristã, já deu a minha vida de apóstolo, já deu todo o meu trabalho. Eu acho que eu vou morrer aqui. Da mesma forma que Ezequiel pensou, eu vou morrer aqui nesse rio, na Babilônia. Não tem mais esperança para mim. Então, ele escuta uma voz de trombeta, assim como os israelitas escutaram quando os 10 mandamentos foi dado no monte, como em Êxodo 19. Assim como nas festas de Ano Novo e na festa das trombetas, se ouvia trombetas. E Jesus disse que no dia que ele voltasse teria o quê? Trombetas. As trombetas simbolizam que algo grande vai acontecer, algo que nunca aconteceu antes. É a intervenção de Deus na terra. O próprio Deus decidiu falar por meio de João às 7 igrejas, assim como falou com Moisés no monte. Esse livro, essa carta, não é uma carta qualquer de correspondência, não é uma mensagem de WhatsApp que pode ser ignorada, não é uma ligação perdida. É o próprio Cristo Jesus interferindo na história, revelando o que a sua igreja deveria fazer e crer. Por isso que João ouviu em voz de trombeta. E bem, essas 7 igrejas foram pastoreadas por João. E Jesus, curiosamente, respeita o código postal. Ele começa da igreja mais perto e vai para a igreja mais longe. Tipo, começa dessa aqui que é mais perto, entrega lá, e vai seguindo. Começa por Éfeso e vai até da Laodiceia, de norte a sul. E como nós já vimos domingo passado, todas as igrejas, Jesus escolhe 7 igrejas da Ásia Menor, justamente para que esse número 7 simbolize todas as igrejas de todas as eras, em todos os momentos. Então a ideia de 7 é a ideia da completude. E depois que João ouve tudo isso, escreve as 7 igrejas. João tem a brilhante ideia de olhar para trás. Mas, tipo, uai, o que é isso? Né? Não estava sozinho até agora há pouco? Quem que está falando, né? E aí João tem uma visão de Cristo glorificado totalmente inesperada. Tão inesperada que João caiu no chão desejando a morte. Ué, vou cair no chão? Vou fingir de morto? Né? Dependendo do que acontecer, passa direto. Se me matar, eu vou para a glória, né? Se me esquecer, eu fico mais um tempinho. Então o João caiu porque ele não sabia o que era. Caí no chão, fiquei morto. Tanto que Jesus, João, sou eu, lá. Mas bem, o que João vê? Primeiramente, João vê os candelabros, ou como está aqui no texto, candeeiros, certo?
E Jesus, no versículo 20, já antecipa o que são esses candelabros, esses candeeiros, né? São as 7 igrejas. Nós devemos lembrar que nós somos sal e luz. Um candeeiro, um candelabro tem o quê? Luz. Cristo representar a igreja como um candelabro significa muito. Significa que a igreja é responsável por trazer a luz da palavra, a pregação fiel do evangelho. Cristo, a alegria dos homens. Nós, como igreja, será que podemos dizer que realmente estamos anunciando essa mensagem, essa luz a todos os povos? Essas 7 igrejas aqui tinham diversos problemas. Laodiceia, né? Nem se fala, nós vamos depois ver no texto sobre isso, em outro domingo. Mesmo assim, Cristo as considera como candelabro, como luzeiro. Porque Cristo ainda não desistiu dessas igrejas, mesmo que elas não fossem perfeitas. Talvez você se sinta um pouco decepcionado com a sua igreja, né? Ah, minha igreja é isso, minha igreja é aquilo. É verdade, a igreja tem defeitos mesmo, isso é verdade, né? Tem defeitos, tem limitações, a nossa, as outras. Mas Cristo nos dá mensagens todos os domingos para nos fortalecermos. E é com isso que nós temos que nos preocupar, em levar a luz da mensagem fielmente. Mas além de Jesus estar passeando pelos candelabros, né? Porque os candelabros não estavam na mão, os candelabros estavam no chão. João viu os candelabros e viu Jesus entre os candelabros, que a primeiro momento ele não identificou como Jesus. E na mão de Jesus tinha o quê? 7 estrelas, que também Jesus já deu o spoiler aqui, né? Eu não preciso explicar. São os 7 anjos. Mais uma vez, né? Quando se trata de 7, estamos falando de completude. Ou seja, Jesus não está falando apenas de 7 anjos das igrejas locais, está falando para todos os anjos de todas as igrejas. E mais uma vez, meus irmãos, eu sei que muitos podem defender que o pastor é o anjo da igreja. Ok. Mas veja, Cristo é o cabeça. A igreja é o corpo. O pastor é o anjo? O pastor é o quê? É o pescoço? Que liga a cabeça com o corpo? O pastor está fora da igreja, o pastor não faz parte da igreja. Como que isso funciona? Além disso, quando nós vemos o título de Senhor dos Exércitos, que é aplicado a Deus, é um título muito presente nos livros proféticos e também utilizado de maneira apocalíptica. E a ideia é de um Deus que comanda os reinos da terra, mas não só os reinos da terra, mas também as hostes espirituais, mas não só as hostes espirituais, mas também os próprios astros, as estrelas. Sabe por quê? Porque os anjos também são chamados de estrelas. Assim como os deuses pagãos, em alguns momentos, são comparados também a essas estrelas. O conceito é um pouco mais profundo das divindades pagãs, mas em outro momento a gente vai tratar sobre isso. Cristo estar com as 7 estrelas nas mãos demonstra Cristo como o supremo governador cósmico em todas as esferas possíveis. Ele tem a totalidade dos exércitos dos céus na palma da mão, representada pelos 7 anjos. É verdade que no Antigo Testamento, Deus usa a figura de ungido para alguns reis, como o rei de Tiro, né? Que até mesmo é chamado de querubim ungido, que tinha isso, que tinha aquilo. Mas isso era muito raro. A ideia de um rei ser chamado dessa forma de ungido, com todas essas características celestiais. E quando nós olhamos para o sumo sacerdote,
que seria talvez o mais próximo equivalente a um pastor, que poderia ser comparado talvez com um anjo, na verdade, a comparação que nós temos do sumo sacerdote é de um tição tirado do fogo, que é o que nós vemos em Zacarias 3:2, que significa uma brasa prestes a apagar porque o povo é miserável. Depois a gente vai meditar no livro de Zacarias. Já é a segunda vez que eu cito Zacarias nesses estudos, né? Jesus fala a João, além disso, de coisas que estão acontecendo e que virão, e que bate com aquilo que nós vemos domingo passado, sobre profecias ter partes que são cumpridas de imediato e coisas que são para o futuro. Então, João está falando de coisas para agora e coisas para depois. Por isso que Jesus fala que há e que há de ser. Porque há profecias que acontecem por agora e profecias que acontecem depois. E às vezes a mesma profecia acontece várias vezes. Certo? Mas, voltando para Cristo e não para o cenário. Certo? Os candelabros são a igreja. Cristo está no meio da igreja. 7 candelabros e Cristo passeando por eles. Cristo está no meio da sua igreja. E além de Cristo estar no meio da sua igreja, ele tem todo o exército dos céus na palma da sua mão. Vocês conseguem entender a profundidade dessa questão? Quando a igreja se reúne, Cristo está ali no meio e todo o exército do céu está a serviço de Cristo nesse ajuntamento, sempre que necessário para defender a sua igreja quando for necessário. Nós não estamos sós, nós não somos coitadinhos que a qualquer momento podem ser devorados por Satanás. A igreja de Cristo é triunfante, o supremo governador de todas as coisas está entre nós, e em sua mão está todo o exército do céu para vir em nosso auxílio. Nós não temos que ter medo de nada. Ah, mas o governo. Pois é, meus irmãos. Se o governo quiser proibir a igreja de se juntar, a gente se junta em casas. A igreja vai continuar existindo e vai continuar perseverando. Olha a igreja na China. Milhões e milhões de cristãos na China, escondidos em cidades subterrâneas, esgotos e etc. A igreja é perseguida por Nero. Sabe qual é a religião que mais cresce no Oriente Próximo? No Oriente Médio? O cristianismo. Se eu não me engano, parece que, da última pesquisa que eu vi, parece que 20 mil mesquitas foram fechadas, porque ninguém estava indo. E ninguém se fala sobre isso. Ah, mas eles estão cortando cabeça, fuzilando. Pois é. E a igreja continua existindo, triunfando sobre todas as coisas. Nós não precisamos, claro que a gente fica triste, a gente fica angustiado, a gente fica, será que a igreja vai continuar? Será que a nossa igreja vai organizar? Será que a gente vai ter um templo nosso? Essas preocupações são saudáveis, porque nós queremos crescer, mas devemos descansar em Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Agindo de maneira bíblica e saudável, Cristo irá abençoar, como ele promete nas cartas que nós veremos algumas domingo que vem. E bem, a visão de Cristo, ela é um pouco Lovecraftiana, né? Cheia de coisas indescritíveis, né? Coisas que você vê e você fica abismado, né? João está fazendo um grande esforço para descrever o que não dá para descrever. E ele fala de várias figuras alegóricas que são características também do livro, porque ele está observando Cristo na sua glória e majestade, que é totalmente diferente do Cristo que ressuscitou. Porque o Cristo que ressuscitou, João conhecia. João não estava tão velho a ponto de esquecer como Jesus era.
É que a visão que ele teve foi completamente diferente. Então, pode falar. Exatamente. É como se João conhecesse o carpinteiro em seu corpo, em seu físico, e aqui ele está vendo Cristo glorificado de maneira espiritual. E diversos elementos aqui de Jesus que nós vemos aqui no texto. Sabe onde que nós vemos? Em Daniel. Abra lá em Daniel capítulo 7. Vamos lá. Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. E a resposta mais sincera é: a gente não sabe. Não tem como a gente saber. Mas, olhando para as Escrituras, nós sabemos que Cristo é a premissa dos que dormem, certo? E nós vamos ser glorificados da mesma forma que Cristo, certo? E nós seremos semelhantes a Cristo até mesmo no aspecto glorificado. E Cristo, quando ressuscitou, ressuscitou com um corpo humano, que tem carne, que se alimenta e etc, certo? E esse corpo humano, corpo inclusive que comeu carne, tá? Comeu peixe, certo? Então, vai ter churrasco no céu. Mas continuando, Jesus tem um corpo físico, que ele se comunica conosco, conosco não, né? Mas se comunicou com os apóstolos e etc. Então, Cristo tem um corpo físico, humanamente falando. Mas ele decidiu aparecer em glória para João. Essa glória pode ser alegórica, para demonstrar a grandeza do que Cristo é, assim como pode ser uma manifestação espiritual de Cristo, como se fosse o Espírito de Cristo, uma visão de Cristo por dentro. Mas não tem como nós sabermos com exatidão. A exatidão é, de fato, Cristo tem um corpo que é semelhante ao nosso, embora muito melhor. Agora, se essa visão foi literal e Cristo pode aparecer desse jeito ou não, é em outro aspecto. Tem alguns mitos greco-romanos que falam sobre isso. Zeus cria um corpo, mas em determinado momento ele decide demonstrar a sua glória. Então ele rasga aquele corpo mortal e aparece em glória. E aí todo mundo que está ali é destruído, certo? Pode ser algo semelhante a isso, né? Talvez Cristo tenha de fato a sua aparência em glória, como nós vemos Deus aparecer em glória para Ezequiel, certo? Mas, ao mesmo tempo, pode ser só uma questão alegórica, certo? Claro que eu não respondi a sua pergunta, mas essa é realmente o aspecto mais bíblico que nós podemos chegar. Infelizmente, né? Aí tem uma coisa bem interessante. Cristo não é o mais assustador de todos os anjos, né? Tem anjos bem mais assustadores que isso, né? Anjo que na verdade é uma roda cheia de olho com 6 asas, né? A própria glória de Deus, que é um corpo gigante que da cintura para cima é pé, da cintura para baixo é lava, né? Então nós vemos várias visões assim assustadoras, terríveis, né? E ainda mais quando a gente vê os gafanhotos que saem do inferno, né? Gafanhoto do tamanho de, de cavalo, com cabelo de mulher, com rabo de escorpião. Então, assim, caso Cristo de fato seja todos os dias dessa forma glorificada, nós não vamos ter medo, porque isso será natural, porque nós também estaremos glorificados e vamos aprender a conviver com isso, né?
porque nós não teremos medo, identificaremos Cristo ali, e será natural, da mesma forma que ver os outros anjos. Porque, meu irmão, a gente se acostuma com coisas bizarras, né? Então, a nossa própria característica humana pode se adaptar a essa realidade, além do fato de não termos medo de Cristo, porque reconheceremos a Cristo. Porém, o mais provável mesmo é que Cristo, como ele se fez carne e o seu corpo é real, e nós seremos semelhantes a ele, Cristo estará com o seu corpo humano semelhante ao nosso. E essa demonstração de glória seja só uma forma de João demonstrar com toda a grandeza de Cristo. E além de demonstrar toda a grandeza de Cristo, de fazer um link com aquilo que Jesus já havia se autoproclamado, que é de ser filho do homem. E aí nós temos que abrir em Daniel 7. Daniel 7, versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Quando nós olhamos para Cristo, o que nós vemos? Nós vemos vestes brancas, cabelos brancos. A diferença é que aqui em Daniel, nós vemos um trono ardente e depois, quando nós vemos o, a visão de João, nós vemos os olhos com fogo. É praticamente a mesma visão, só que em Apocalipse é a visão de Daniel, só que com mais detalhes do que nós vemos em Daniel. Primeiro, as vestes brancas e o cinto. O ofício daquele que usava um cinto e vestes brancas era o de sumo sacerdote. Então, quando Jesus aparece com um cinto de ouro e com vestes brancas, João está demonstrando Cristo como nosso sumo sacerdote. E a ideia de cabelos brancos é que Cristo tem a mesma pureza e santidade que Deus o Pai. Não é só experiência, velhice, esse tipo de coisa. A ideia de cabelos brancos é de santidade e pureza. É isso que João está demonstrando sobre Cristo, da mesma forma que o ancião de dias de Daniel 7. E os olhos de fogo, eles têm a ideia de demonstrar que nada escapa dos olhos de Cristo. E a gente pode ver que Cristo está de pé. O ancião de dias estava como? Sentado. E o que tinha no trono dele? Rodas. Então a ideia de demonstrar um trono em chamas, com roda em chamas, a ideia era demonstrar que nada escaparia do julgamento do Filho do Homem. Por isso que João demonstra os olhos de fogo, para demonstrar que nada escapa do escrutínio de Deus. Pés de bronze. Bem, primeiramente, não é exatamente bronze a palavra no original. A ideia é um metal refinado e trabalhado, feito em liga com outro metal, não necessariamente bronze. Era comum que os metais mais utilizados eram feitos ligas, né? Aço com ferro, bronze com não sei o quê, ouro com não sei o que lá, para que ficasse um metal mais polido e forte, certo? E a ideia desses pés de bronze é porque o bronze simboliza a glória e a majestade. O bronze é utilizado para demonstrar a glória de Deus, tanto que diversos utensílios da casa de Deus, do tabernáculo, bem como do templo de Salomão, eram feitos de bronze, para demonstrar essa glória e majestade. Lembrando que o bronze hoje, ele tem um valor comercial um pouco mais elevado,
Inclusive, o valor do bronze subiu e do cobre também. E o bronze, ele era um metal muito utilizado. E ele tinha um valor muito alto, em algumas culturas tão próximo quanto do ouro, porque ele tinha muito mais utilidade. Então, esse bronze simboliza essa glória e essa majestade. E a voz de muitas águas, diferente do que seria talvez uma voz que a gente pensa, tipo a água, aquele barulho manso das águas, etc. Não é isso que João quer dizer. João está fazendo o mesmo comparativo que nós vemos em Ezequiel 43, onde a glória de Deus se manifesta com uma voz de muitas águas. É a ideia de uma voz implacável, de uma voz persistente, de uma voz que não abandona, que fala, e quando você escuta aquela voz penetra o seu coração, te faz ter medo, te faz tremer, te faz querer mudar de vida, porque aquela voz entrou no mais profundo do seu ser, como se fosse a água do mar batendo nas pedras. É isso que significa a voz de muitas águas. E além disso, nós vemos também ele falar da espada na boca, né? Que simboliza a autoridade da palavra de Cristo, que é o que nós vemos em 2 Tessalonicenses 2:8. Cristo faz todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele expulsou demônios pelo poder da sua palavra, ele curou os enfermos pelo poder da sua palavra, ele multiplicou os pães e os peixes pelo poder da sua palavra, ressuscitou os mortos pelo poder da sua palavra. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus abre raras exceções para colocar a mão nas coisas, numa coisinha chamada ser humano. Deus abriu uma exceção para fazer o ser humano com as próprias mãos. Mas ele poderia muito bem mandar a terra se organize com 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, quase que eu falo 2 cabeças, para criar um ser humano. E é isso. Mas Deus preferiu colocar a mão e fazer o ser humano. A palavra de Cristo é tão poderosa quanto a palavra do Pai e pode criar todas as coisas. E além disso, todo o mal será destruído pelo sopro da boca de Cristo. Pelo sopro da boca de Cristo. A gente não precisa nem mesmo se preocupar em pelejar e lutar. O próprio sopro de Cristo é capaz de destruir a Satanás. Talvez seja por isso que muito pentecostal faz aquele evento de sopro no microfone, né? Pode falar, meu irmão. Por último, corpo resplandecente, né? Que João fala, na verdade, de um rosto que brilha, né? Mas, mais uma vez, a palavra em grego que João utiliza é opis, ou office, ou opsis, que significa aparência exterior. A aparência exterior de Cristo era reluzente. Cristo estava coberto da glória de Deus que brilhava sobre ele. Seguindo a ideia da progressão e da revelação, e de que algumas profecias se cumprem na história e depois escatologicamente, sabe quem que Daniel viu em Daniel 7? Cristo. Assim como João viu Cristo aqui. Cristo apareceu para Daniel, sentado no trono, com as rodas ali pegando fogo e etc. E mais para frente, milênios depois, Jesus aparece também para João de forma semelhante, confirmando aquele título que o próprio Senhor Jesus deu a si mesmo: Filho do Homem. Filho do Homem. Título que quem usou pela primeira vez foi Daniel. O que Daniel tinha na cabeça quando falou Filho do Homem? Só Daniel. Tipo, eu vejo um filho de um homem. E agora isso ficou mais claro em Cristo. Uma outra curiosidade interessante, né, é que existe um livro apócrifo chamado O Livro de Adão. Esse livro fez tanto sucesso que tem um livro de Adão 1 e 2, né? Olha só. E esse apócrifo, que data lá da região da Etiópia, lá do século 2 ou 4, ele descreve Adão e Eva antes da queda.
E nesse livro apócrifo, Adão e Eva, antes da queda, eles tinham olhos que podiam contemplar o céu, né? E eu digo o céu, os anjos, Deus, o trono e etc. E além disso, eles viviam eternamente, não se corrompiam, eles se alimentavam, mas não evacuavam, esse tipo de coisa, né? Mas além disso, os seres humanos brilhavam. Então parece que o autor desse livro apócrifo pegou esse texto de João e ele pensou: ah, Jesus brilhava na glória. Então talvez a gente vai brilhar também. E aí ele foi e escreveu esse livro baseado nessa mitologia, vamos dizer assim. Mas, obviamente, é um livro apócrifo, né? A gente não leva muito isso em consideração. De fato, pode ser que o nosso corpo seja diferente e talvez até brilhe no céu. Espero que ninguém vire aquele personagem do Crepúsculo, né? Talvez seja isso que vocês estejam pensando. Talvez vai dar para escolher a cor do brilho, a tonalidade, né? Essas coisas, né? Não sei. Mas o mais importante que a gente sabe é que o nosso corpo glorificado não encontrará a morte, né? Assim como o corpo de Cristo também não encontra a morte. As características secundárias, se brilha, se atravessa a parede, se levita, se conversa com animais, como Adão e Eva, isso não tem como a gente saber. Inclusive, depois, em outro momento, a gente pode ver que o livro de Apocalipse se conecta muito com coisas que nós víamos também, que nós vemos em Gênesis, né? Por conta dos apócrifos, a literatura apocalíptica e tudo mais. Talvez, quando nós acabarmos Apocalipse, nós voltemos e meditemos um pouco em Gênesis, quem sabe. Concluindo, meus irmãos, diante de tudo que nós vimos, nós somos levados a contemplar um João que, embora fosse um apóstolo, ele se apresenta como alguém que sofre muito e que caminha junto conosco em busca da esperança. Nós aprendemos que a caminhada cristã não é marcada por soberba, orgulho e vaidade, mas sim por comunhão e perseverança em meio às aflições. Em alguns momentos nós somos levados ao nosso equivalente de Pátimos, né? A nossa solidão, ao nosso isolamento, à nossa dor e ao nosso abandono. No entanto, é nesse momento de solidão, de dor e abandono que Cristo se revela a nós. Isso nos ensina que nos cenários mais áridos da nossa vida não existe impedimento para a ação de Deus. Como diz, né, dentro dos livros da J.K. Rowling, né, tem uma fala célebre do Dumbledore que ele diz que mesmo nos momentos mais escuros, nos momentos mais tristes e difíceis, nós podemos encontrar a menor fagulha de luz para que tenhamos esperança. Mas graças a Deus que essa luz não depende de nós, depende de Cristo. E também refletimos hoje sobre o dia do Senhor, sobre a ressurreição de Cristo e pela reunião do seu povo. Como eu disse agora há pouco nos avisos, né? Esse não é um dia comum, mas um dia consagrado ao Senhor que aponta para a nova criação. Como nós temos tratado esse dia, como nós temos vivido esse dia do Senhor. Nós também meditamos sobre a glória de Cristo, que está exaltado, soberano, santo, onisciente, poderoso, que está no meio da igreja, que governa todas as coisas, que em sua mão está o governo de tudo. E essa visão é transformadora. Nós somos chamados a temer, mas também a ter reverência, santidade e confiança. Cristo anda por meio da sua igreja e a nossa vida deve refletir essa realidade. Cristo vê todas as coisas e não há espaço para uma fé superficial, mas sim uma fé profunda que se envolve com os irmãos e também com Cristo. Que isso nos leve a uma vida de arrependimento sincero, como nós vimos no sermão agora mais cedo. A uma adoração verdadeira e uma esperança em Cristo, que é o propósito deste livro. E que no próximo dia do Senhor
estejamos aqui não distraídos ou indiferentes, mas aguardando o retorno de nosso Pai. Amém? Alguma dúvida, meus irmãos? Não? Muito bem. Encerramos a primeira parte, certo? Que foi toda a introdução do Apocalipse, sobre o gênero, a apresentação do livro todo, e agora essa visão sobre Cristo. Os próximos domingos serão sobre as cartas, tá? Aí nós vamos gastar um pouquinho mais de domingos, eu acredito, talvez uns 3 domingos com as cartas, né? Porque são muitas, né? E depois nós entramos nos ciclos das visões e etc. Vai ser legal que vocês vão conhecer bastante da geografia da Ásia Menor, vai ser bem divertido. Vamos orar, meus irmãos? Queria pedir que o Jonathan fizesse uma oração por nós, nesse momento.